Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Juízes, capítulo 1. Novas conquistas de Israel. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os fariseus. Feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram, prenderam-no, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outro o nome de Hebrom, Kiriat Arba, e ferir a Cesai, a Irmã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: Quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ele desceu do jumento a Caleb, e lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, ferir os cananeus que habitavam em Cefate, totalmente a destruíram, e chamou o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu limite, e Asquelon com seu limite, e a Ecrom com seu limite. E estava o Senhor com Judá. E despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, usaremos contigo de misericórdia. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-a ao fio da espada. Porém, aquele homem e toda sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seá, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak, nem os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibreão, com os lugares da sua jurisdição,
nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gesser. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gesser. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalon, porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Asser expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alab, nem de Aquzib, nem de Elba, nem de Afec, nem de Rehoeb. Porém os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar as montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o limite dos amorreus, desde a subida de Acrabim, desde a montanha, e dali para cima.